Novidade número 6. E essa novidade eu acho uma das mais importantes que teve aí, porque influencia diretamente na documentação que a gente precisa para preencher a declaração de ajuste anual da pessoa física. Então vamos lá, a novidade número 6. Ficha de bens e direitos. Tá legal? Vamos lá, vamos ver o que teve de novidade aí. Na ficha de bens e direitos, a Receita Federal passou a exigir algumas informações a mais para esse ano, né? Então, por exemplo, para alguns códigos de bens e direitos, que são esses aqui relacionados, que eu fiz o teste em cada um deles, né, a Receita Federal vai exigir que você indique que esse bem ou esse direito pertence ao titular ou ao dependente. Então, você tem que dizer, olha, eu tenho uma conta bancária, um depósito bancário na conta corrente no Brasil, código 61, e esse código você vai ter que indicar se é titular ou se é do dependente. Tem lá minha conta ou é do meu dependente, então eu tenho que indicar aqui, selecionar uma dessas duas opções. Essa informação vai ser importante depois por conta de uma outra novidade que vai surgir, que eu vou falar para vocês, que diz respeito a selecionar a conta automática para fins de restituição ou fins de débito em conta, tá? Essa informação vai ser importante porque ele só vai habilitar quando for titular. Se for dependente, ele não vai habilitar lá no débito em conta ou restituição. Bom, essa novidade que teve, eu destaquei aqui os principais códigos, gente, que é o código 32, cotas ou quinhões de capital, que eu tenho que indicar se a participação societária da empresa é do titular ou do dependente, o 39, outras participações societárias, aqui o depósito bancário, o consórcio, que é bastante comum também, fundos de investimento também vai ter que indicar se é do dependente ou se é do titular. Leasing, o VGBL, né, porque são dois tipos de plano de previdência a serem informados, e quando informa em bens e direitos, a natureza de VGBL eu tenho que indicar se é do titular ou dependente também. E essa informação, quando você abre o programinha da declaração de ajuste da pessoa física, ele vai informar para você, olha, a novidade para esse ano é que você tem que marcar se eles pertencem ao titular ou dependente, para alguns bens. E o que eu fiz aqui um trabalho para vocês é só separar quais desses códigos que a Receita Federal vai pedir para você indicar se é do titular ou do dependente. Muito possivelmente que você já tenha essa informação no histórico de declarações de anos anteriores, né? E aí que pertence ao dependente ou que pertence ao titular. Aí basicamente você vai ter que indicar se esticar essas duas informações, tá legal? Então, bom, aqui tem mais uma informação importante, que ele diz o seguinte: para determinados bens e direitos é obrigatório marcar se é do titular ou dependente e preencher o campo específico com o CNPJ ou CPF relacionado ao bem ou direito informado. Então, para alguns códigos, nós vamos ter que informar, além se é do titular dependente, o CNPJ. Quais são esses códigos, Gabriel? Esses códigos são os mesmos do que tem aqui na parte de dependentes e titular, que tem que indicar um ou outro, que são depósito em conta bancária, cotas, são esses mesmos códigos com acréscimos de mais dois. Então, obrigatório informar CNPJ ou CPF, além dos mesmos códigos que marcam titular dependente, os seguintes códigos: 51, que é o crédito decorrente de empréstimo. Então, por exemplo, o mútuo, né? Empréstimos entre família também tem que indicar ali o CPF ou o CNPJ com quem eu estou tomando empréstimo, né? E o 52 é o crédito decorrente de alienação, né? Então eu vendi algum bem ou direito e aí eu tenho um crédito a receber determinado da pessoa física ou jurídica, e aí por conta disso eu vou ter que indicar o CPF ou CNPJ desse contrato aí decorrente desse crédito. Tá legal? Então, ou seja, resumo da ópera aí só para vocês ficarem atentos. Vou voltar aqui um slide anterior para dizer que eu vou ter que informar o CNPJ de todas as contas relacionadas nesses códigos aqui, né? Todos esses bens e direitos relacionados nesses códigos. CNPJ desse pessoal aqui e mais o CPF ou CNPJ desses dois códigos aqui, 51 e 52. Para quem tem mútuos aí formalizados, a Receita Federal ela vai querer fiscalizar um pouquinho mais de perto, com um pouco mais de facilidade,
através dessa informação aí. Essa é uma grande novidade, porque vai demandar uma documentação, pedir junto ao contribuinte e, consequentemente, colocar aqui na fichinha de bens e direitos. Tá legal? Bom, o que mais de novidade que teve aí em relação à fichinha de bens e direitos? Veja, quando eu colocar lá o código no 41, que é a caderneta de poupança, ou 61, que é o depósito bancário em conta corrente, automaticamente o programa vai puxar o código do banco, né? Então, são os bancos cadastrados na base de dados da Receita Federal, e aí o código, né? Por exemplo, o Banco do Brasil é o código 001, e aí automaticamente eu vou selecionar a opção do Banco do Brasil. Antes eu tinha que fazer isso manualmente, né? Ou indicar o Banco do Brasil sem essa opção aí de recuperação automática da Receita Federal. E essa novidade que teve para esse ano, então são essas duas contas, né? Tanto o código 41 quanto o código 61, é possível selecionar e informar o código do banco. Beleza? Então fica aí a dica para vocês em relação à ficha de bens e direitos, a novidade. Fiquem atentos a essa novidade também, de certa forma, um facilitador para nós. Fala pessoal, agora chegou o momento da novidade número 7. A novidade número 7 diz respeito às contas pré-cadastradas lá naquela fichinha de bens e direitos, que agora passa a ter uma fórmula automática dentro do sistema da Receita Federal, dentro do programinha da Receita Federal, para puxar aquilo que você já preencheu. Ou seja, evitar retrabalho, né? Porque eu já coloco lá na ficha de bens e direitos, eu tenho que colocar de novo lá quando eu vou restituir ou quando eu vou pagar em cota. Para isso que serve essa novidade. Essa novidade ela automatizou essa formação da conta. Então você vai perceber aqui, ó, que quando você coloca os códigos 41, conta de caderneta de poupança, e 61, depósito bancário em conta corrente no país, para débito automático ou restituição, haverá a informação a ser selecionada por uma dessas contas. Então você tem ali, por exemplo, nesse exemplo aqui, gerou um imposto a restituir de 257,57. Aí vai ter o campinho aqui de contas pré-cadastradas. Nesse campinho de conta pré-cadastrada eu vou selecionar aqui e vai habilitar a conta do Brasil, a conta do Itaú, a conta do Sicoob, Sicredi, todas as contas que eu cadastrei lá na ficha de bens e direitos, com seus respectivos CNPJs indicando se era do titular, ele vai puxar aqui. Lembrando, só vai puxar se for do titular, tá? Se for do dependente, ele não puxa. Bom, imposto a pagar. O imposto a pagar também, aqui vamos dizer assim, uma situação inversa, né? Ao invés de gerar imposto a restituir, gerar imposto a pagar, eu vou ter que gerar cotas ou gerar uma guia para pagar. E aí eu posso indicar alternativamente um débito automático. E esse débito automático eu posso indicar a conta pré-cadastrada também, que já estava lá informada em bens e direitos. Tá aí essa novidade para esse ano. Eu acho super bacana isso porque, de certa forma, evita retrabalho. Então vamos à novidade número 8, e aí fique atento que essa novidade é muito importante para as instituições sem fins lucrativos que recebem doações destinadas a atender crianças e idosos. Então vamos lá, a novidade número 8. A novidade número 8 diz respeito às doações. Tá? O que teve de novidade aí, Gabriel, em relação à declaração desse ano? Veja, quando você abre a declaração, vai aparecer a informação de doações diretamente na declaração, fundos controlados pelos conselhos do idoso. Então, esse ano vai ser possível doar diretamente na declaração os fundos controlados pelos conselhos nacional, distrital, estaduais ou municipais do idoso. E aí o limite para fazer essa doação para o conselho do idoso é de 3%. Então, eu tenho um limite anual de 3% do valor de imposto devido, e não é o valor de imposto a recolher aqui, viu gente? É o valor de imposto devido. 3% do valor de imposto devido, e mais 3% do fundo à criança e adolescente. Né? O limite global dessas doações aí corresponde a 6% do imposto de renda devido na declaração da pessoa física. Né? E muita gente utiliza isso porque entende que o dinheiro é muito mais bem utilizado por essas instituições destinadas a criança, adolescente e idosos, do que mandar lá para o governo e o governo gastar segundo o orçamento deles.
né? Veja, então o que teve de novidade aí em relação a esse ano? Doações diretamente na declaração. Eu fiz um exemplo aqui de como que ficaria isso, como que seria declarado esse limite, considerado esse limite. Veja só. Digamos aqui que gerou um imposto devido de R$ 3.616,49 nesse tipo de contribuinte, e a limitação que nós temos é de 3% para doação ao Estatuto da Criança e Adolescente, que corresponde aqui a R$ 108,49 do valor do imposto devido. Muito importante, porque às vezes eu tenho imposto retido aqui na fonte e vai gerar um saldo a pagar. E não é sobre esse saldo a pagar que a gente calcula esse limite. Tá? É sobre o imposto devido na declaração. E tem mais um limite de 3% para doação a fundos controlados pelo Conselho do Idoso, que aí vai ser mais R$ 108,49 nesse exemplo aqui que eu li. Então seria o limite global de 6%, 108,49 mais 108,49, o correspondente a 206,98 centavos de limite nesse contribuinte aqui. Veja só. Como é que ficou a novidade para esse ano, né? Na declaração de ajuste 2020? Então, lá no canto esquerdo da declaração vai ter uma fichinha de doações diretamente na declaração. E a partir disso vai aparecer duas abas, que você vai ter criança, adolescente e idoso. Né? Aqui a novidade mesmo é do idoso, porque ano passado já tinha criança e adolescente. E daí também passa a ser possível cadastrar lá a doação para o fundo idoso. Eu poderia cadastrar tanto nacional, distrital, estadual ou municipal. Né? Aí eu colocaria o CNPJ específico ali da instituição, quando for o caso. Bom, detalhe muito importante tá nessa opção e nessa declaração e nessa novidade. Veja, aqui só é possível utilizar essa novidade para quem faz o modelo completo da declaração, ou seja, que utiliza o modelo por deduções legais, ou seja, ele não vai utilizar o desconto simplificado lá de 20%. Então, ele tem necessariamente que utilizar o modelo completo para fazer jus a essa dedução aí da doação direto do imposto devido. E toda vez que você, né, por exemplo, você foi lá, preencheu toda a doação para o fundo, e tanto para criança e adolescente quanto para o idoso, como nesse exemplo aqui que eu apresentei para vocês, e percebi que aqui é bem melhor fazer pelo desconto simplificado. Fui lá e apertei aqui o desconto simplificado. O que o programa vai fazer? Ele vai excluir as doações que você fez. De certa forma, eu acho isso injusto, mas é o que diz a nossa legislação, é o que a gente tem que respeitar e preencher. Bom, não tem como você deduzir nada disso pela declaração em modelo simplificado. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica para vocês utilizarem essa opção de doações toda vez que tiver um contribuinte com o modelo completo.